Olá, último fim de semana de jogos da ALAF pela Liga Nacional aqui, tem sábado e tem segunda, pelo menos nessa fase da classificação. Fim de semana do Internacional enfrentar o Corinthians em São Paulo e do Grêmio receber o líder Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Na Copa América, o Brasil faz o seu jogo inicial contra o Peru, é no domingo. E o lajadense conhece o chaveamento da Copa Valmir Louruz para o segundo semestre. É agora no Papo de Boleiro. E a ALAF tem a última série de jogos em casa pela Liga Nacional de Futsal nesta fase de classificação. Começa amanhã sábado, depois tem segunda-feira, com o ingresso, vale lembrar sempre, facilitado para quem comprar para os dois jogos, Diogo Botti. Exatamente, Márcio. Última chance do torcedor da ALAF ver o time jogando em casa pela Liga, nessa primeira fase. No sábado enfrenta o Atlântico e na segunda-feira o adversário é contra o Concórdia de Santa Catarina. Adversários diretos aí pela briga pela classificação. Hoje o Atlântico está fora da zona, é o 15º colocado. Já o Concórdia briga diretamente com a ALAF aí pela 11ª posição. A ALAF hoje é o 9º. Então são dois adversários complicados aí para o time lajadense, mirando essa classificação e lembrando ao torcedor que, em caso de vitória, uma vitória e um empate já coloca a ALAF matematicamente na próxima fase da competição, o que seria um feito inédito, já que é a primeira vez que o time lajadense disputa essa competição nacional. O adversário, o Atlântico, talvez não vem numa campanha muito boa, é uma equipe, mas é uma equipe tradicional aqui do estado, a gente sabe da rivalidade, e é mais um clássico aí para a ALAF mostrar o seu valor dentro de casa. A gente espera o ginásio do Complexo Esportivo da Univates lotado para apoiar o time da ALAF nessa competição que é a mais importante do ano. E a ALAF que já encontrou o Atlântico em outras vezes pela Série Ouro, nunca é fácil, né, Diogo? Nunca é fácil, mas a ALAF agora já consegue vencer o Atlântico. Alguns anos atrás era um tabu ainda vencer o Atlântico, a CBF, a própria Soeva, e hoje a ALAF já encara de igual esses adversários, vencendo fora de casa, dentro de casa, então a ALAF já está no mesmo nível desses clubes dentro do estado. O jogo acontece às 19 horas, o primeiro, e o de segunda-feira é às 20h15. Beleza, então amanhã, sábado, às 19 horas, tem ALAF Atlântico de Erechim e na segunda-feira, às 20h15, tem ALAF e Concórdia. Concórdia de Santa Catarina, isso aí. Isso aí, e a ALAF na expectativa de repente passar por esses dois jogos, já estar classificada. Aí viaja para a última série de jogos que é fora de casa, já tendo essa tranquilidade de ter conquistado a classificação. Aí vai procurar se manter para a questão do chaveamento depois, que beneficia quem está em melhor condição. Né? Beleza, para quem está começando aí, muito mais que sorte de principiante, como falamos essa semana. Bom, também temos neste fim de semana, Diogo Botti, o início da Copa América do Chile para a seleção brasileira. A Copa América começou ontem à noite, na quinta-feira à noite, para o Chile, dono da casa. Venceu aí 2-0 o Equador. Mas a seleção brasileira começa só no domingo, às 6 da tarde. 6h30 da tarde contra o Peru. O time aí não tem muita tradição, ainda está em formulação, como até a própria Venezuela, que é uma seleção que até algum tempo atrás levava de 5, 6 para cima. Hoje já isso não acontece mais, é uma seleção que se estruturaram, trouxeram técnicos de fora, fizeram um novo futebol e o Peru está dentro dessa leva aí. Favoritismo todo do Brasil, que deve contar com sua força máxima aí, o Dunga que perdeu o Danilo, né, cortado recentemente, mas o restante aí, Neymar vai estar em campo, jogadores que fazem a diferença. Certo que o Brasil vai ser muito diferente daquele que mostrou o último jogo contra o Honduras, onde todo mundo foi para não tirar o pé, para não botar o pé, no caso, tipo, jogando leve e tudo mais. Então a gente espera que um Brasil diferente, um Brasil mais intenso, um Brasil que vem atuando aí com o Dunga nos amistosos, que bateu a França, bateu os adversários fortes. A gente espera que esse Brasil que entre em campo na estreia da Copa América, então domingo, 6h30 da tarde contra o Peru. O Brasil não deve ter dificuldades para esse jogo. O grande rival aqui na América do Sul continua sendo a Argentina? Ou a gente pode se preocupar com algum outro time, Diogo? Na atualidade hoje, e pela Copa do Mundo que fez o ano passado, a Argentina sim é a candidata ao título mais que o Brasil. Né? Mesmo jogando no Chile, eu acho que a seleção local deve fazer frente, mas eu acho que não é candidata, de repente, a uma final até. Eu acho que esse título vai ficar mesmo entre o Brasil e a Argentina, né? Pelo que mostraram nos últimos anos, pelo que o Brasil tem mostrado após a Copa do Mundo, com a retomada do Dunga, e pela aquela Argentina intensa que disputou a Copa do Mundo Mundial, vencendo mais na barra da vontade do que na qualidade.
esse time, e não esquecendo do Messi, né, que é um jogador que pode fazer diferença em qualquer metro quadrado de campo, né? Não tem gramado, não tem perigo. Então eu acho que vai ficar assim entre Brasil e Argentina essa Copa América aí, já que o Uruguai perdeu bastante, não vai contar com o Luis Suárez, que ainda sofre suspensão da própria Copa do Mundo, né? Tem a questão, o Chile vai ter o apoio da massa, da torcida, mas eu acho que não deve fazer frente a essas duas seleções. Bueno, a gente vai acompanhar durante esse mês agora a Copa América lá no Chile. Lembrando que o Chile começou vencendo ontem, o Brasil começa no domingo. E hoje, às 6h30 só completando da a tarde. rodada, tem o complemento do grupo A, esse grupo do Chile. O jogo às 20h30, daqui a pouco, pois então, México enfrenta a Bolívia. É isso aí. É o jogo da noite hoje, México e Bolívia, então, pela Copa América. Para o fim de semana, gremistas e colorados, o interesse é nos dois jogos, lógico, da dupla, um fora e outro em casa. O Colorado vai enfrentar o Corinthians lá no Itaquerão. Com desfalques, né, Márcio? Aí o Valdívia acabou vetado ontem pelo departamento médico do Inter, não vai estar em campo aí o Cabeludo. Né, o Diego Aguirre tem surpreendido a cada partida. Exatamente, não vai contar Já não é mais surpresa. Não é uma surpresa, né? Já assumiu a titularidade lá na marra, né? Diego Aguirre tem outros desfalques já confirmados, o próprio D'Alessandro e Eduardo Sacha, que ainda se recuperam de cirurgia, mas também não vai poder contar com o Anderson e com o Lisandro Lopes, que estão suspensos. Para essa exposição, o Diego Aguirre indicou no treinamento ainda pela manhã o He-Man, assumindo a vaga no lugar do Lisandro ao lado do Nilmar, e no meio de campo daí, no lugar do Anderson, o Nico Freitas está assumindo a vaga ao lado do Rodrigo Dourado. Jogadores de mesmas características, vai ser uma dinâmica diferente esse meio campo do Inter. E mais à frente o Alex ao lado do Jorge Henrique, um meio campo lento. O Inter aí sai da velocidade do Valdívia, do próprio Vitinho, que acabou liberado pelo departamento médico, mas deve ser opção no banco de reservas. O certo é que o Diego Aguirre perde bastante, vai ganhar em retomada de bola, em contenção, mas vai perder muito em velocidade, principalmente com a questão do He-Man na frente. O Neymar vai ter que trabalhar pelos lados, é um jogador de movimentação, de velocidade, mas o He-Man tem uma característica um pouco diferente do Lisandro, que é um jogador que volta menos para ajudar a questão de marcação e de retomada de bola, e tem pouca explosão para sair o ataque. Então o Rafael Moura deve ficar mais centralizado mesmo na frente, com o Neymar fazendo os lados, vindo até muitas vezes voltar para ajudar o próprio Alex e o Jorge Henrique, que deve iniciar como os meias. O Neymar vai ser o cara da correria. Vai ser o cara da correria, aos 15 segundos do tempo já tá morto. Mas é pior, ele se mata correndo no primeiro tempo e depois no segundo ele tá se entregando. É isso aí. Não tem, na verdade, a questão da correria é que tu tem um parceiro para correr contigo. Mas se tu não tem, aí tu corre sozinho, aí tu te mata. Bom. O Anderson que começou a mostrar alguma coisa nos últimos jogos. O Anderson é o maior desfalque do Inter nesse jogo. Além do, claro, sem contar os convocados, o Arangues está na seleção chilena, o próprio Jefferson, lateral esquerdo, que está na seleção brasileira. Essas duas posições aí estão sendo compensadas. O certo é que o Anderson é um jogador que vinha de maior crescimento nessas últimas partidas e é um desfalque importantíssimo para o Diego Aguirre, até porque não há um jogador com as mesmas características dele dentro do grupo. O Anderson é o jogador que mais se assemelha ao Arangues dentro do Inter hoje, nessa função tática ao lado do Dourado, de saindo, de troca de passe de qualidade, de lançamentos, e hoje o Inter não tem esse jogador, opta pelo Nico Freitas. Eu ainda, na minha opinião, acho que o Nilton é um jogador que poderia dar um acréscimo maior que o Nico Freitas. Eu acho que tem um toque um pouco mais qualificado do que o uruguaio, mas o Diego Aguirre conhece o Nico aí, vai apostar nele mais uma vez. Muito bem. Bom, do lado gremista, preocupação, porque afinal vai enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro, depois de 6 rodadas, o Atlético Paranaense é o que está puxando a tabela de classificação. O jogo vai ser aqui na Arena, o que é um ponto positivo para o Grêmio. Ponto positivo, e outro ponto positivo também é o retorno do Luan, né, o jogador que não participou dos treinos durante a semana e poderia ter esse desfalque do time do Roger, voltou a trabalhar ontem fisicamente e deve estar em campo aí, o treino que foi boa parte fechado para a imprensa, né, o Roger mantendo o mistério na escalação do Grêmio, mas deve contar com o retorno do Luan e que deve atuar desde o início da partida. Esse Atlético Paranaense que vem aí é uma incógnita, a gente sabe que é uma equipe que vem numa grande campanha aí, em 6 jogos são 5 vitórias, né, então tipo, não tá para dizer que está por acaso, né? Mas a gente, como o Thiago estava comentando ontem, a tabela de classificação e os jogos desse primeiro momento, dessa arrancada do brasileiro, acabam beneficiando o Atlético Paranaense, que teve muitos jogos em casa, teve os jogos com adversários medianos para baixo, fora de casa, e conseguiu somar pontos também. Então não é um jogo desesperador para o Grêmio. Eu acho que o Grêmio, pelo que mostrou, principalmente contra o Corinthians, precisa repetir aquela intensidade, principalmente nos primeiros minutos aí, e eu acho que não vai ter problemas de vencer o Atlético Paranaense. Caso não consiga, a gente vai ver o mesmo Grêmio que perdeu para o São Paulo, um Grêmio apático, com poucas chances de gol, com poucas chegadas ao ataque, com pouca transição muito lenta do meio para frente. Então
a gente fica na dúvida aí qual Grêmio vai estar em campo. Certo que os jogadores são os mesmos, só que a postura muitas vezes muda e o que acaba beneficiando ou prejudicando a equipe. A torcida gremista tem uma vantagem de ter 2 jogos em casa agora, tem esse da 7ª rodada e também o da 8ª rodada vai ser aqui na Arena. Então vai poder aproveitar e assistir 2 jogos em sequência aí do seu time. Também já estão definindo a questão da Copa do Brasil, né, Diogo? A Copa do Brasil teve data aí, a CBF divulgou na noite de ontem as datas da 3ª fase, alguns jogos que não tiveram a primeira rodada ainda, porque alguns jogos já tiveram primeiro, pelo menos a partida de ida, os outros jogos vão ficar para depois da Copa América. No caso do Grêmio, o Grêmio ainda não enfrentou o Criciúma, que é o adversário está definido. Primeira partida contra o Criciúma, o Grêmio encara no dia 14 de julho, isso é uma terça-feira, a partir das 21 horas, o primeiro jogo é na Arena. O jogo da volta, daí isso em Santa Catarina, acontece uma semana depois, 21 de julho, também no mesmo horário, às 21 horas. Então o Grêmio joga no dia 14 e no dia 21 de julho para definir seu futuro na Copa do Brasil contra o Criciúma. Esse critério é sorteio? Sorteio. Foi definido o sorteio na semana retrasada ainda, a questão do mando, e foi definido que alguns clubes teriam mando de decidir em casa. Sim. No caso que o Criciúma acabou pegando, o Palmeiras também parece que decide fora de casa sua vaga. Muito bem. Bom, enquanto o Criciúma também não é lá grande problema. O Criciúma também não, é uma equipe que possa preocupar aí, o Criciúma que vem mal das pernas na segunda divisão aí, vem tropeçando, esse dia tomou 3 do Macaé em casa, né? Então, é uma equipe teoricamente não prejudica. Não pode fazer frente ao Grêmio aí, já um time de... Ainda que o Grêmio não esteja muito bem das pernas, vamos dizer assim, ainda precisa mostrar um pouco mais na competição nacional, o Criciúma não deve fazer frente. Tá bem. Bom, o Lajadense... Vamos manter ainda dentro do Campeonato Brasileiro. Vamos passar a rodada aqui. Vamos passar a rodada. A rodada começou, lembrando, o torcedor começou na quarta-feira com o empate entre o Atlético Mineiro e o Santos. Sábado, então, a gente tem às 16h30 o Corinthians enfrentando o Inter. Sábado também, mesmo horário para Coritiba e Flamengo, Chapecoense e São Paulo. E às 21 horas do sábado a gente tem o Vasco enfrentando o Cruzeiro. Mesmo horário ainda no sábado, o Sport recebe o Joinville. O Sport que está embalado pode assumir a liderança do campeonato. No domingo então, aquele horário bonito das 11 da manhã, tem a Ponte Preta enfrentando o Goiás. Domingo ainda, 16 horas, o Palmeiras enfrenta o Fluminense, mesmo horário para Grêmio e Atlético Paranaense, e Avaí e Figueirense, clássico catarinense. Muito bem. E isso lá na Série A do Campeonato Brasileiro. Tu vai me matar aqui para a Série B aqui? Série B. Barbaridade, Série B. Tabela de jogos. Tá bom. O primeiro. Vamos aqui, tabela de jogo. Tá morta a cobra então. Vamos lá então. Esses aplicativos aqui complicam o cara, né? Série B então, lembrando que a rodada começou na terça-feira com a vitória do Paraná sobre o Luverdense por 1-0. Ih, Luverdense. Nem cá nem fora. Mesmo dia teve a vitória do Botafogo sobre o Oeste fora de casa. Hoje à noite, agora daqui a pouco, 19h30, o Sampaio Corrêa recebe o Criciúma. Mesmo horário para ABC e Paysandu. E às 21h50 a gente tem o Santa Cruz recebendo o Boa Esporte. No sábado, 16h30, o Bahia enfrenta o Ceará. Mesmo horário para Mogi Mirim e Vitória, Atlético Goianiense e Náutico. Às 21 horas, o Macaé recebe o Bragantino e o América Mineiro recebe o CRB. Esses são os jogos desse fim de semana. O Lajadense conheceu os adversários da Copa Valmir Louruz, a copinha agora da Federação Gaúcha do segundo semestre. Teve a homenagem também o ano passado ao Fernandão, né? Esse ano o Valmir Louruz, que faleceu no dia 29 de abril, aqui nos deixando, o treinador foi do Inter, do Juventude, conquistou a Copa do Brasil até pelo time caxiense. Vamos então repassar, o Lajadense caiu no grupo C, ao lado do Inter, do São José, do Pelotas e do Farroupilha de Pelotas. É isso aí, o Lajadense está no grupo C, tem o Inter junto, tem no grupo A, parece que tem o do Grêmio, isso aí. E tem o grupo B, que é um grupinho mais ou menos assim, que é o facilitador ali. É uma competição um pouco diferente, os primeiros colocados os grupos se enfrentam depois em fase final, em outra não é mata-mata ainda, tem mais um grupo, é uma competição bastante extensa. Não. Então, Mas vale a pena o torcedor ler o regulamento lá na Federação Gaúcha. Mas vale para os times do Rio Grande do Sul ter atividade no segundo semestre. A maior parte está aí participando. Só no grupo A, por exemplo, tu olha o Marau, que são equipes que não participam tradicionalmente do Campeonato Gaúcho, disputam ali Série C e Série B, na divisão de acesso, que chama aqui no estado. Então é bom para dar essa continuidade. O próprio Gaúcho também é uma equipe que lá de Passo Fundo, que também não participa de todas as competições. Isso é bom para movimentar aí, deixar as cidades do interior aí com futebol. É isso aí. Bom, nós deixamos você com futebol, lembrando que a LAF joga amanhã de noite no Complexo Esportivo da Univates, joga segunda-feira de noite também, e o Internacional joga amanhã, o Grêmio joga no domingo. Esses são seus compromissos. E a Seleção Brasileira também no domingo pela Copa América. Seus compromissos
Muito, né? Bastante coisa, tá bom, né? Os seus compromissos esportivos neste fim de semana. Trocando meu chanzinho, Diogo Bolt, nós estamos toda sexta-feira ao meio-dia, sexta-feira ao meio-dia, na Rádio Legal FM, aqui de Lajeado, 98.1, isso aí, vale a pena conferir lá. Com a Arena Futebol Clube. Chega a ser engraçado até. Nós voltamos na segunda, bom fim de semana. Um abraço.